Isso, nós recebemos aqui o professor de Economia do IBMEC, Haroldo Monteiro, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. Perfeito. Para começar, Perfeito, excelente. Professor, para começar, gostaria de pedir a avaliação do senhor para esse cenário, troca de farpas, muitas críticas do presidente Lula, a manutenção dos juros, a gestão de Campos Neto à frente do Banco Central. Como o senhor tem avaliado esse cenário, essa situação que envolve o Banco Central, também a presidência do presidente Lula, mas Campos Neto destacou, inclusive pudemos acompanhar na reportagem, que ele entende que a manutenção foi justificada e justificável, mas que justamente a última manutenção veio com um comunicado que deixa uma porta aberta para o corte de juros. Queria pedir suas considerações finais e sua análise desse cenário difícil que a gente tem observado. Então, em primeiro lugar, é muito importante esse posicionamento do Campos Neto, quando ele fala que ele toma as decisões baseadas na técnica. Então, política monetária, ela deve ser baseada realmente na técnica, em indicadores macroeconômicos, para que você efetivamente defina a sua política monetária e menos em fatores políticos. A gente já viu aí muitas das vezes que corte de taxa de juros acanetada, ele falou, assim, a entrevista dele foi muito boa, quando ele fala que não adianta um alívio momentâneo para o futuro a gente ter algum problema. Por quê? Porque a inflação, ela é o pior imposto aí que a população paga, né? Então, questão de corrosão dos salários, preços mais altos, ela desequilibra a economia toda, ela desequilibra macroeconomicamente o país, de uma maneira geral. Então, é muito importante a perseguição aí dessa meta. A gente acredita aí, todo o mercado está trabalhando aí já com uma expectativa de um corte na taxa de juros, para agosto, alguns falam em agosto, outros já falam em setembro, em agosto talvez uma pequena queda para dar uma indicação de que o mercado, de que o Banco Central vai efetivamente cortar aí um pouco mais à frente, mas eu acredito que foi feito um bom trabalho aí pelo Campos Neto. Essa posição do governo, ela vem muito, se você analisar o cenário de uma maneira geral, a gente tem aí o país vindo de uma pandemia, no qual várias empresas tiveram problemas. Então, a gente colocar toda a culpa em quebradeira de empresas, numa situação que a gente está passando pura e simplesmente por essa taxa de juros nesse exato momento, não é só esse motivo, né? Tem motivos lá atrás que a gente já veio de um período conturbado aí, e a taxa de juros alta realmente. Eu diria que essa taxa de juros alta, ainda que fosse necessária, ela empurrou aí para o precipício quem já estava numa situação mais difícil, né? Mas, de uma maneira geral, quando você tem um ambiente inflacionário, é importante você ter um aumento de taxa de juros para conter essa inflação. Isso a cartilha macroeconômica, ela fala disso, né? Então é importante a gente fazer política monetária, subir taxa de juros para ancorar as expectativas inflacionárias, e aí a gente não ter um desenvolvimento mais forte da inflação. A gente vê aí casos de países como a Argentina, por exemplo, que estão com problemas. Turquia, que caiu a taxa de juros aí na canetada e deu no que deu, né? Então nunca é bom a gente ter essa interferência governamental na condução da política monetária. Agora, professor, eu tenho observado e acompanhado críticas não somente do governo em relação à manutenção da taxa de juros e também de parlamentares da base governista, mas também de empresários, especialmente do setor do varejo, aqueles que dependem muitas vezes de conseguir fazer uma venda a prazo, quando as pessoas precisam justamente de crédito e não avançam nas negociações e nas compras por conta da taxa de juros. Agora que a gente tem observado uma inflação mais controlada, ou pelo menos patamares mais baixos do que em outros meses,
O Banco Central já não poderia ter tomado essa decisão, porque o que fica aparecendo para algumas pessoas do governo é que o Banco Central estaria protelando, não estaria se apoiando em decisões técnicas. O senhor, como professor de economia, entende que a taxa de juros, essa redução já poderia ter sido tomada nesta reunião ou na penúltima? Olha, eu acredito que ele foi, aí o Campos Neto foi um pouco conservador, né, não tomando essa decisão, até porque na reunião anterior do cupom, ele não deu nenhum indicativo de que iria, a ata veio de uma maneira que ele não deu essa indicação, e não abriu essa possibilidade de corte. Então, todos os bancos centrais, eles tendem nessas reuniões, tanto os Estados Unidos ou nas reuniões dos países mais desenvolvidos, eles tendem anteriormente, ele deixar uma janela aberta para estudar ou para fazer esse corte para não pegar o mercado desprevenido. O mercado não esperava que houvesse esse corte agora nessa reunião. O mercado não apostava isso, mas agosto sim, o mercado já aposta. Então, a gente acredita aí que agosto já poderia haver aí algum corte da taxa de juros. Isso é fato, é necessário. E com relação às empresas de varejo, como eu falei, muitas já trouxeram alguns problemas da época da pandemia, muitas que estão em situação difícil, elas vieram de planos de expansão muito fortes, que começaram lá em 2019, acreditando que houvesse um crescimento do Brasil em 2020, esse crescimento não houve pandemia, houve um aumento de endividamento dessas empresas e com a manutenção da taxa de juros, realmente houve problema com elas, né? Digamos que realmente isso é fato. Porém, cabe ressaltar que o remédio é amargo. Se a gente tem inflação, a gente tem que efetivamente subir taxa de juros, você não tem jeito. Como eu falei, ninguém toma, quando você está com algum problema, às vezes você toma um remédio amargo, né? Então, quando você tomava aquela injeção, né? Lembro daquela época que se tomava muito bezetacil, que doía muito, para a inflamação, antigamente, ela doía, mas ela resolvia. Assim, a taxa de juros. É um remédio amargo, mas que é necessário. Então, ele realmente deixa alguns pelo caminho, que não estejam bem, ele deixa alguns, digamos, empresas, né, pessoas físicas aí pelo caminho, passando por uma situação mais difícil, mas é necessário para corrigir, porque não adianta, volto a falar, como o Campos Neto propriamente falou, não adianta a gente corrigir esse problema agora no curto prazo e a gente ter problema no longo. Então, é melhor a gente ter um curto prazo, um curtíssimo prazo aí com um pouco de aperto para ter uma situação melhor aí no futuro. Professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, Haroldo Monteiro. Professor, o que pode alicerçar a redução da taxa? Porque o senhor bem destacou que trata-se de um remédio amargo utilizado em muitos países para conter a alta de preços, para segurar a inflação. Com a inflação controlada, após a manutenção de tantas vezes a taxa de juros em 13,75 e observando um cenário um pouco mais estável, quais outros ingredientes podem, inclusive, dar tranquilidade para o Copom tomar a decisão da redução na taxa de juros? Muito se falava sobre a aprovação de um bom texto do arcabouço fiscal. Isso influencia? De que maneira? Quanto às tratativas da reforma tributária também podem ajudar nesse processo? Então, o arcabouço fiscal realmente faz todo sentido, ainda que ele não, sim, tem várias críticas com relação a ele, mas pelo menos a gente tem alguma coisa, tem um norte do que o governo pode gastar. Preocupa muito por conta de termos hoje um governo mais progressista, que é mais afeito aos gastos, começar a gastar descontroladamente e isso daí trazer algum problema fiscal para o país. Isso daí geraria poderia diminuir a velocidade da queda da taxa ou até parar essa queda da taxa em determinado nível, que a gente hoje espera que vá mais abaixo. Esse fato poderia ser aí alguma coisa que pudesse influenciar. Por outro lado, se o governo mostrar aí uma responsabilidade fiscal,
né, a gente acredita que essa taxa aí pode cair com mais vigor aí agora nas próximas reuniões do cupom. Já tem, eu até vendo alguns agentes aí do mercado já falando que como a meta da inflação foi mantida em 3%, existe aí, abriu-se uma possibilidade aí dessa taxa chegar a 9% aí no curto prazo, né, em 6 meses, a 9 meses, essa taxa bater em torno de 9%. Como eu falei, tudo depende muito do que o governo vai fazer, né? A gente sabe que a gente tem um sério problema, o Brasil tem alguns problemas, né? A gente tem uma despesa muito alta, os governos tendem a não cortar na própria carne e o brasileiro tem uma memória inflacionária. Então, a gente tem ali digamos que um trauma ainda de algumas gerações passadas. Eu acredito até que na minha geração, logicamente, eu vivi aí a época da inflação, talvez a geração mais nova não tenha tanto, né, isso vai passando com o tempo, mas ainda existe uma grande parte da população com uma memória inflacionária muito forte. Então, isso também é uma coisa que causa condições aí para que a inflação volte. E essa questão aí do fiscal do governo que podem ter um impacto negativo para arrefecer aí essa queda ou ter algum problema futuro, né? Mas o mercado hoje não está trabalhando com essa expectativa, não, está trabalhando com a expectativa, pelo menos aí no curto espaço de tempo, o governo mostrou aí um entendimento e o Haddad foi bem aceito, né, em suas colocações aí agora na reunião do Conselho Monetário Nacional. Então, a gente vê isso por enquanto. Eu acredito que o mercado está botou bandeira branca aí para o governo e chegou ao entendimento. Até quando, a gente não sabe, né? Eu acho que é mais por conta do que o governo vai fazer, dos próximos passos do governo, do que propriamente o mercado. Verdade, o senhor mencionou memória inflacionária. Na época do então presidente Sarney, as pessoas faziam a chamada compra de mês, justamente para tentar comprar com os preços mais baixos, porque os reajustes eram praticamente diários. Agora, já que o senhor mencionou a inflação, queria pedir, claro, a avaliação do senhor acerca dessa decisão do governo de mudar o sistema de metas da inflação que estava vigente há 24 anos. Agora, então, o Banco Central vai perseguir uma meta contínua, 3%. E como deve funcionar na prática, professor? Vê benefícios na adoção desse sistema? Então, a meta do governo, ela perseguia o ano fechado, né? Então, meta para 2023, meta para 2024, meta para 2025. Essa meta contínua, ela vai se levar em consideração 12 meses e não mais um ano calendário. Mas eu acredito que aí a gente tem que dar uma avaliada de como é que o governo vai conduzir a política depois disso, mas a princípio é uma forma de meta, né, de estipular metas aí que alguns países efetivamente adotam, né? Então, assim, de antemão, a gente tem que pagar para ver aí, analisar um pouquinho, ver como é que vai ser isso. Vamos ver como é que vai ser isso após 2023, como é que o governo vai conduzir isso, aí a gente vai começar a sentir aí no dia a dia. Ainda é muito cedo aí para a gente dizer que, a princípio, foi bem recebido, né? A princípio foi bem recebido, mas vamos ver como é que vai se comportar, o que vai acontecer. A gente sabe que, se tratando aí de Brasil, muita coisa muda rapidamente. A gente não tem a estabilidade como, por exemplo, tem os países mais desenvolvidos. Então, nós iremos contar com o senhor para nos ajudar a entender um pouco mais dessa nova sistemática da meta de inflação. Quero agradecer demais o Haroldo Monteiro, professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado mais uma vez, boa noite e até a próxima. Obrigado a você, Daniel. Um abraço. Abração.